Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos falar agora de Adão e Eva, tá? Então vamos lá. A principal ocupação desse casal importado é multiplicar e elevar os filhos do tempo, seres primitivos que já habitavam o planeta, tá? Mas não deve haver uma mesclagem direta entre o povo do jardim e os do mundo, tá? Os planos para a elevação da raça são preparados pelo príncipe planetário e seus assessores e são executados pelo Adão e Eva, tá? Então, o que acontece? Adão e Eva são títulos, tá? São seres adâmicos, tá? Eles são, vamos dizer assim, num entendimento mais simples, como se eles fossem cientistas que se preparavam para cuidar da evolução intelectual dos seres que já vivem num planeta, tá? Então, assim, quando os seres primitivos atingem um certo status, né, daquelas 7 etapas da evolução, né, uma daquelas etapas, Adão e Eva, eles chegam no planeta junto com os seus filhos, com a sua corte, com seus assessores, para poder cuidar mais da questão intelectual, da questão motivacional, tá certo? Então tudo é planejado certinho, tá? E o que acontece? Como são seres com outro tipo de energia, né, que provém de outras regiões do universo, eles não podem misturar o seu sangue com o sangue dos moradores, dos seres primitivos que aqui estão no planeta, tá? E vamos ver o que aconteceu mais para frente, porque foi exatamente isso que não deveria ter acontecido, mas acabou acontecendo aqui. Problema em Urântia. Quando começou a bagunça, né? Logo que chegaram a Urântia, Caligástia fez uma hábil e efetiva oposição à missão adâmica, tá? Quem era Caligástia? Caligástia, ele era assim o assessor direto de Lúcifer, tá? Lúcifer, ele era o nosso príncipe planetário, ele que tomava conta de tudo, tá? E ele quis mudar as regras do jogo no meio do jogo, né? Por isso que houve a rebelião. Vamos falar disso mais para frente, tá? E ele foi retirado da gerência aqui de Urântia, né? Caligástia ficou no seu lugar, mas o Caligástia, ele comprou as ideias de Lúcifer, ele seguia, né, as ideias de Lúcifer. E logo que Adão e Eva chegaram aqui no planeta, se estabeleceram, né, o Caligástia começou a conversar com eles, tentando convencê-los, né, a comprar a ideia de Lúcifer, a seguir os planos de Lúcifer, que eram melhores do que os planos que sempre foram seguidos nos outros planetas, nas outras missões e tudo mais, né? Mesmo os administradores adâmicos terem prevenido devidamente ambos, o casal Adão e Eva, quanto aos perigos inerentes à presença de um príncipe planetário rebelde, esse dirigente, através de um estratagema astuto, fez manipulações com o casal edênico, colocando-os em uma cilada. Ou seja, tá? Quando Adão e Eva foram designados para vir a Urântia, realizar a missão adâmica, tá? Eles já sabiam que Lúcifer havia se rebelado. Junto com Lúcifer, alguns seres, tá, já haviam se rebelado junto. Eles foram avisados e devidamente avisados de tudo que estava acontecendo, inclusive que o planeta estava em quarentena espiritual, como foi falado nas aulas anteriores, né? Então, se o planeta estava em quarentena espiritual, não havia comunicação, tá, espiritual.
entre os seres que estão no planeta, regendo o planeta e o resto do universo. Eles estariam sozinhos. Eles foram devidamente avisados, preparados e treinados para essa situação. Mas mesmo assim, o Caligastia, ele, como vamos dizer assim, ele vinha pelas beiradas, né? Ele vinha conversando, jogando lá o chavequinho dele para tentar conquistar Adão e Eva a pegarem alguns atalhos que ele e Lúcifer achavam que eram que dariam certo, tá? Essa que é a questão. Assim, Caligastia fez com que o casal adâmico violasse o que estava estipulado para a missão de confiança deles. Dessa maneira, o traiçoeiro príncipe planetário teve êxito em comprometer o nosso Adão e Eva, mas falhou em envolvê-los na rebelião de Lúcifer, tá? No caso de Adão e Eva, o anjo do jardim não era outro senão o diretor dos ajudantes planetários, então no posto. Este serafim proclamou a falta como plano divino e requisitou a volta do casal adâmico. Ou seja, Lúcifer havia sido destituído e Caligastia estava como príncipe planetário, cuidando da evolução humana, tá certo? Ele conseguiu convencer Adão e Eva a misturar o sangue deles com o sangue dos seres primitivos para pular etapas e evoluir mais rápido, né? E isso foi obviamente descoberto pela diretora, né? Pelo diretor dos ajudantes planetários, que era o diretor que conversava com Adão e Eva, tá? Esse serafim, ele teve que reportar o que ocorreu, que foi uma falta muito séria, né? E como consequência, Adão e Eva tiveram que abortar a missão deles aqui e voltar para a capital de onde eles estavam, para o planeta deles, ok? Para prestar contas. Então vamos lá, o homem primitivo, tá? Lembrando que mais para frente vamos falar dessas questões da falta de Adão e Eva, tá? O homem primitivo. Tão logo se tornaram fisicamente adequados para a vida, os mundos de espaço são colocados no registro dos portadores de vida, e no tempo devido os portadores de vida são despachados com o propósito de iniciar a vida, ou seja, um planeta é criado, né? A partir do momento que esse planeta foi criado e sua atmosfera começou a funcionar e começou a comportar a questão da vida, então esse planeta é registrado nos portadores de vida e os portadores de vida passam a vir trabalhar nesses planetas para gerar as primeiras vidas. Há 6 tipos básicos de homens primitivos. Esses homens aparecem sucessivamente na ordem das cores do espectro. Olha que interessante. As raças evolucionárias de cor vermelha, laranja, amarela, verde, azul e índigo começaram a aparecer na época que o homem primitivo estava desenvolvendo uma linguagem simples e exercitando uma imaginação criativa. Ou seja, aqui as pessoas eram bem coloridas, né? Cada região tinha a sua população, né? A sua cor. Aqueles que sobrevivem geralmente misturam-se com as raças violetas dos filhos adâmicos importadas posteriormente. Então, como que funcionou? O planeta foi criado, a atmosfera veio depois, assim que a vida começou a aparecer, né? Toda aquela questão dos dinossauros e tudo mais, vieram os homens primitivos. Os homens primitivos se espalharam, criaram raças das mais variadas, tá? E conforme essas raças iam evoluindo, chegando a um determinado ponto, né, eles misturavam com as raças violetas dos filhos adâmicos, ou seja, eles se misturavam
com as centenas e centenas e centenas de filhos que Adão e Eva tiveram e vieram já com eles, fora aquelas que tiveram aqui também em Urântia. Então, Adão e Eva não tiveram só Caim e Abel como filho, tiveram milhares de filhos, uma penca de filhos, tá? Que eram líderes natos, que eram raças mais evoluídas, que tinham a missão de fazer com que as raças primitivas aqui adquirissem um status mais nobre, mais cultural, né? Mais assim correto, e não ser apenas aqueles animais que viviam para se alimentar e para procriar. Uma curiosidade: as raças primitivas fazem uso também de animais voadores maiores, tá? Existiam animais voadores muito grandes naquela época de Adão e Eva. Esses pássaros voadores são capazes de carregar 1 ou 2 homens em um voo ininterrupto de mais de 800 quilômetros. Esses pássaros são muito inteligentes e obedientes, porém estão extintos há muito tempo em Urântia. Olha que legal! Nós tivemos grandes pássaros, grandes águias, igual aquelas do Senhor dos Anéis, que realmente existiram, que eram inteligentes, que carregavam as pessoas numa viagem incrível. Olha que bacana, mas infelizmente foram extintos, né? Mais uma perca que a gente teve por conta da rebelião, por conta de tudo de errado que aconteceu aqui. A rebelião de Lúcifer. Vamos lá. Quem foi Lúcifer? Lúcifer era um brilhante filho Lanondadek primário de Nébadon, ou seja, brilhante filho é um título. Lanondadek e Nébadon são regiões, então ele era um filho primário, um dos primeiros filhos que o Pai Criador fez, tá? Muito antes até mesmo que o Michael de Nébadon, nosso Jesus. Então o Lúcifer ele foi criado milhares e milhares e milhares de anos antes, tá? De Jesus. Ele era um filho Lanondadek. Ele possuía experiência de serviço em muitos sistemas. Havia sido um alto conselheiro do seu grupo e distinguira-se pela sabedoria, sagacidade e eficiência. Fora distinguido como uma das 100 personalidades mais capazes e brilhantes entre mais de 700 mil de sua espécie. Então olha só, ele não foi qualquer um, ele foi assim único, se destacava muito. Ele administrou muitos sistemas, ele criou muitos planetas, ele cuidou da geração de muitas vidas que são perfeitas até hoje. Então ele tinha uma experiência infinita na questão de gerar e administrar uma vida, um planeta e todo um sistema. Vindo de um começo tão magnífico, por meio do mal e do erro abraçou o pecado, porém agora está enumerado como um dos que sucumbiram ao impulso do ego e da rejeição da lealdade universal. Lúcifer não era um ser ascendente de um universo local. Muitas vezes esteve em conselho com os altíssimos de Entia. Então o que acontece? O Lúcifer ele já nasceu grande, tá? E qual foi essa questão toda? Em resumo, após um certo período de alguns milhares de anos, tá? Ele começou a duvidar da existência de Deus, porque Deus é o centro do universo, como foi dito lá no começo. Deus é uma união de seres e de coisas e de sentimentos, né? E Lúcifer, num determinado momento, ele achou que Deus fosse a invenção daqueles diretores
né, daqueles altíssimos que estavam acima dele. E ele começou a duvidar. Em uma certa época da sua caminhada, ele iria, com certeza, chegar ao centro do universo, a Ilha Paraíso, e teria ela como sua morada, junto com aqueles que criaram o universo, junto com o Pai, né? Mas no meio do caminho ele simplesmente deixou de acreditar nessa questão, e essas dúvidas que começaram a surgir foram corroendo dentro de si, e as dúvidas levaram a erros, ok? Lúcifer reinou sobre a montanha sagrada de Deus, a montanha administrativa de Jerusalém, tá? Pois era dirigente executivo de um grande sistema com 607 mundos habitados. Ou seja, Lúcifer, ele foi um grande dirigente, ele tomava conta de 607 planetas habitados que estavam caminhando para a evolução, entre eles aqui Urântia. Quase nada foi ouvido sobre Lúcifer em Urântia, né? Devido ao fato de ter designado seu primeiro assistente, Satã, para advogar a sua causa em nosso planeta. Então nós temos aí o que? Como Lúcifer era um grande dirigente que tomava conta de vários mundos, ele designou seu assistente, que se chama Satã, né? Olha o nome, né? Para ser o seu representante, junto com o Caligástia, né? Então Caligástia e Satã eram os representantes diretos de Lúcifer, Caligástia sendo o príncipe planetário e Satã sendo o representante de Lúcifer. Então daí vem o nome, né? Então nós temos o assistente, que se chama Satã, né? E nós temos um determinado ponto no espaço, um setor no espaço chamado Satânia. Satã também era um filho Lanondadek, primário, mas não era soberano de um sistema como Lúcifer. Lúcifer era bem mais velho e bem mais evoluído, né? Satã estava na trilha inicial que Lúcifer já tinha percorrido. E o diabo não é nenhum outro senão Caligástia, o príncipe planetário deposto de Urântia, um filho Lanondadek de ordem secundária. Então nós tínhamos aí Lúcifer e Satã como filho Lanondadek de ordem primária e o Caligástia, filho Lanondadek de ordem secundária, né? Os dois primeiros são os que criam e o secundário é o que gerencia, que administra, tá? Na época em que Michael esteve na carne em Urântia, Lúcifer, Satã e Caligástia aliaram-se para juntos tentar causar o insucesso da sua missão de auto-outorga. Todavia tiveram um fracasso notável. Vamos ver mais para frente isso aí. Abaddon era o dirigente do corpo de assistentes de Caligástia. Ele seguiu seu chefe na rebelião e desde então ele seguiu como chefe dos rebeldes, né? Beelzebul foi o líder das criaturas intermediárias desleais que se alinharam às forças do traidor Caligástia. Então vejam, existia aí um organograma, né? Era tudo departamentalizado, né? E cada líder seguiu o seu diretor acima, vamos dizer assim, tá? Olha só o nosso organograma de como funcionava. Nós tínhamos Lúcifer, que era o dirigente do sistema, tínhamos Satã, que era o seu assistente, né? Lúcifer e Satã, filhos primários, né? Caligástia, o príncipe planetário, filho secundário, que era o administrador, e abaixo dele o Abaddon, que era o dirigente, né? Que cumpria as ordens de Caligástia, e Beelzebul, que era um líder intermediário, né? Que cuidava também dos seres intermediários que aqui existem, né? As várias classes espirituais que aqui existem e existem em todo o universo. Qual foi a causa da rebelião? Por que houve a rebelião? Lúcifer e seu primeiro assistente, Satã, haviam reinado já em Jerusalém,
por mais de 500 mil anos, quando nos seus corações começaram a alinhar-se contra o Pai Universal e o seu Filho, o então vice-regente Micael. Tá? Não houve qualquer condição peculiar ou fato especial que sugerisse ou favorasse a rebelião. Não aconteceu nada. Eles simplesmente alinharam as suas ideias, a sua vibração, criaram uma ideia e resolveram seguir aquela ideia. Acreditamos que a ideia tomou origem e forma na mente de Lúcifer. Ao longo desse período, Lúcifer tornou-se cada vez mais crítico de todo o plano de administração do universo, sempre, no entanto, professando lealdade sincera aos governantes supremos. Tá? Então ele criticava, mas ele seguia o planejamento. Criticava e seguia o planejamento. Estamos certos quanto a uma única coisa, e esta é: quaisquer que tenham sido as causas iniciais, elas tiveram origem inteiramente na mente de Lúcifer. Então, ele simplesmente, essa ideia brotou de dentro dele. Nenhum fator externo aconteceu para que germinasse essa questão da rebelião na mente de Lúcifer. Deve ter havido um orgulho do ego, nutrido por ele próprio, a ponto de levar Lúcifer a iludir a si mesmo de um modo tal que, durante um certo tempo, realmente se haja persuadido de que a ideia rebelde de fato era para o bem do sistema. A ele foi oferecida desde longa data a oportunidade clara de arrependimento. No entanto, apenas alguns de seus subordinados aceitaram a misericórdia oferecida. Micael pessoalmente apresentou um plano para a salvação desses rebeldes. No entanto, a misericórdia do Filho Criador foi sempre rejeitada, e rejeitada com desprezo e desdém sempre maiores. Uma pena, né? O manifesto de Lúcifer. Lúcifer sustentava que os sistemas locais deveriam ser autônomos. Protestava contra o direito do Filho Criador, Micael, a assumir a soberania de Nébadon em nome de um Pai do Paraíso hipotético, bem como exigir de todas as personalidades o reconhecimento sem lealdade desse Pai nunca visível. Então é aquilo que eu já havia dito, né? Chegou um certo momento que ele achou que não acreditava, né? Não existia o Pai fisicamente visível e tudo mais. Ele achava que era invenção daqueles que estavam acima dele, né? E deu no que deu. Gabriel esteve pessoalmente presente durante o suceder de todos esses acontecimentos desleais e anunciou que no devido tempo iria falar por Micael, tá? E que todos os seres seriam deixados livres e não seriam forçados nas suas decisões. Lúcifer foi permitido estabelecer totalmente e organizar cuidadosamente o seu governo rebelde, antes que Gabriel fizesse qualquer esforço para contestar o direito de secessão ou de contradizer a propaganda rebelde. Mas os pais da constelação imediatamente confinaram a rebelião no sistema de Satânia, ou seja, Lúcifer apresentou a sua proposta e a ele foi dado a chance e foi explicado que não iria funcionar. Foi dado a chance de desfazer essa rebelião. Ele não aceitou. Mesmo assim, foi dado a ele a oportunidade então de apresentar o seu plano, né? E fazer com que o seu plano acontecesse, tá certo? Mas apenas uma questão mais local do sistema, para que não se expandisse muito. A natureza do conflito. Quando a rebelião de Satânia estourou, Micael aconselhou-se com Emmanuel, seu irmão do paraíso. Em seguida, anunciou que seguiria a mesma política adotada em ocasiões semelhantes, ou seja, uma atitude de não interferência.
Jesus decidiu não interferir, tá ok? Na época dessa rebelião, não havia nenhuma autoridade soberana, absoluta e pessoal no universo de Nébadon. Michael governava por direito divino, como vice-regente do Pai Universal, mas não ainda pelo seu próprio direito pessoal, não havendo completado a sua carreira de auto-outorgas. Micael não havia sido investido com todo o poder do céu e da terra. Ele ainda não havia encarnado em Urântia, ele ainda não havia completado as suas 7 auto-outorgas, né, para ser carimbado aí como o regente primário, tá ok? Então por isso que ele decidiu não interferir nas decisões de Lúcifer. E houve guerra nos céus. O comandante de Michael, Gabriel, e seus anjos lutaram contra o dragão, Lúcifer e Satã. E o dragão e seus anjos rebeldes lutaram, mas não prevaleceram. Essa guerra nos céus não foi uma batalha física. Nos primeiros dias de luta, Lúcifer permaneceu continuamente no anfiteatro planetário. Gabriel conduziu uma interminável exposição dos sofismas rebeldes e as várias personalidades presentes que estavam em dúvida quanto à própria atitude iam e voltavam em meio a essas discussões até chegarem a uma decisão final. Ou seja, foram apresentadas as ideias, né? E cada ser ali que decidia para que lado ia, né? Democracia. O tamanho do estrago. 37 príncipes planetários conduziram suas administrações para o lado da rebelião. Lembrando que Lúcifer tomava conta de 607 planetas. Desses 607, 37 foram para o lado da rebelião. Ao longo desse período, Caligastia advogou em nome de Lúcifer em Urântia, que é um mundo jovem e primitivo, e que ficou meio abandonado. O último ato de Micael antes de deixar Urântia foi o de oferecer misericórdia a Caligastia, mas este desdenhou de sua oferta. Caligastia ainda está em Urântia, antes da vinda de Jesus, livre para continuar seus desígnios nefandos, mas não tem absolutamente nenhum poder para internamente dos homens, nem pode aproximar-se de suas almas para corrompê-las, a menos que desejem ser amaldiçoados pela sua presença perversa. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que quando Adão e Eva retornaram por conta da falta adâmica, Caligastia, mesmo assim, porém, nenhum espírito caído teve o poder de invadir as mentes ou acossar as almas dos filhos de Deus. Nem Satã, nem Caligastia poderiam jamais tocar, nem sequer se aproximar dos filhos de Deus pela fé. A fé é uma armadura eficaz contra o pecado da iniquidade. Ao diabo tem sido dado um grande crédito por um mal que não advém dele. Ou seja, nenhum espírito mau vai tomar conta da mente de nenhum homem. O que nós vemos por aí de questão de maldade, ela vem do próprio homem. O status atual da rebelião. Nos primeiros dias da rebelião, a salvação foi oferecida a todos os rebeldes. Micael ofereceu o perdão e o restabelecimento do serviço no universo. Nenhum dos líderes aceitou essa oferta misericordiosa, mas milhares de anjos e seres de ordem inferiores aceitaram-na. Quando Micael tornou-se soberano estabelecido do universo de Nébadon, Lúcifer foi levado em custódia como prisioneiro em uma das esferas de transição. Micael solicitou a autorização para internar todas as personalidades que participaram da rebelião até serem emitidas as sentenças dos tribunais do super-universo. Ou seja, estão todos aguardando ainda esses julgamentos.
Satã podia vir a Urântia, pois aqui não havia mais um príncipe planetário. Maquiventa Melquisedeque, conhecido como sábio de Salém, dito lá nas outras aulas, desde então foi proclamado príncipe planetário e vice-regente de Urântia. É verdade que Satã visitou periodicamente Caligástia e outros príncipes caídos, até a época das primeiras audiências solicitadas por Gabriel para o aniquilamento dos líderes rebeldes. Satã agora está detido em prisão. Então vejam, Gabriel ele não é tão bonzinho quanto Jesus, né? Ele defende o aniquilamento, o extermínio, o fim da existência daqueles que criaram a rebelião. Gabriel realmente é faca na caveira aqui, nesse caso. Os problemas da rebelião. A loucura de Lúcifer foi tentar fazer o não factível, abreviar o tempo por atalho em um universo experiencial. O crime de Lúcifer foi a tentativa de privar todas as personalidades de Satânia da própria liberdade criativa, o livre-arbítrio de poder participar da longa luta evolucionária para alcançar o estado de luz e vida. Mas vejam, por que isso tudo foi permitido? Porque existem algumas regras universais, algumas leis, como a lei da gravidade, por exemplo, tá? E uma dessas regras, dessas leis, ela diz que planetas de numeração decimal, né, com terminação decimal em seu registro, eles podem servir de laboratório para pequenas experiências. E como nós vimos que Urântia tinha o seu número final de registro 666, um número decimal, então foi permitido que algumas experiências ocorressem. Então, por isso que Lúcifer tinha até certa liberdade para fazer alguma coisa por aqui, nesse sentido, tá ok? Então, vejam só, duas coisas muito ruins aconteceram com a gente aqui em Urântia. Primeiro, né, a rebelião de Lúcifer, né? E segundo, a falta adâmica. Então, tudo de pior que podia acontecer, aconteceu. A demora nos julgamentos. A justiça suprema é dominada pelo amor do Pai. Portanto, a justiça jamais destruirá aquilo que a misericórdia pode salvar. É por isso que um período de tempo para aceitar a salvação é garantido a todo malfeitor, né? E isso já dura aí alguns milhares de anos, né? Porque o Pai, ele não quer que o seu filho, né, por pior que seja esse filho, seja aniquilado e deixe de existir, né? Ele espera o arrependimento, ok? Então, o que acontece? Foi explicado nessa aula, né, um pouquinho mais demorada, sobre as questões da rebelião, né, da falta adâmica, né, e tudo de ruim que aconteceu, que sucedeu, né, o status atual da rebelião, né, as questões que surgiram dentro da mente de Lúcifer, a questão de querer tomar certos atalhos, né, de não seguir uma programação, tá? E isso levou a um certo caos. Mas fisicamente nós estamos no status que deveríamos estar, ok? A evolução física do corpo humano, ela atingiu o seu auge, tá? O que falhou aí foi a questão do intelecto, tá? O que aconteceu? Por que surgiu a maldade no ser humano? Porque simplesmente não houve tempo da bondade germinar por inteiro, não houve tempo da bondade preencher toda a essência do ser humano, né? E é por isso que nós dizemos
que a maldade são só pequenas manchas escuras num fundo branco de paz e de fraternidade, tá? A maldade, ela ocorre porque o homem não maturou suficiente, não houve tempo dessa maturação, tá? Por conta da falta adâmica e da rebelião de Lúcifer. Então, até uma próxima e vamos seguindo.